A realidade muito triste é que a maioria dos brasileiros não sabe estudar. Por conta disso, ser melhor do que 99% dos brasileiros em relação ao estudo, eu vou te ser bem sincero, é muito fácil. E se você quer saber o que são pouquíssimas coisas que você pode implementar para que seu estudo seja melhor do que 99% de todas as pessoas, assiste esse vídeo. Eu vou te explicar como que você faz para que por meio de pouquíssimas coisas, o seu estudo exploda em termos de qualidade. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, sou especialista em ciência da aprendizagem e trabalho há mais de 20 anos com educação. Se você quer saber como você aprende mais e melhor, como é que você faz para você se tornar melhor do que 99% dos brasileiros em estudar, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo. Eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem. A primeira coisa é você entender um conceito que a gente vai dar o nome de codificação dupla. Mas antes de entender sobre esse conceito, eu quero tirar de você um mito que existe sobre a aprendizagem que está muito disseminado por aí, que é o mito dos estilos de aprendizagem. Existem algumas pessoas que falaram pra gente que existem pessoas que são mais visuais, outras que são mais auditivas, outras que são mais sinestésicas. Inclusive, eu já vi gente conversando em rodas falando exatamente sobre isso e disseminando essas coisas. A verdade é que não existe esses conceitos de ser uma pessoa mais visual, uma pessoa mais sinestésica e tudo mais. Isso já foi provado em diversos artigos. E, portanto, se não existe os estilos visuais, o que na verdade está comprovado sobre o ponto de vista da neurociência e da psicologia cognitiva? É que quanto mais elementos você conseguir associar, mais fácil será lembrar depois. Quando a gente fala sobre aquisição do conhecimento, existem dois processos extremamente importantes numa coisa que chama memória de trabalho, que a gente vai dar o nome de alça fonológica, e basicamente trabalha com todos os elementos auditivos que você recebe em relação a uma determinada situação. E um outro fator que é chamado de rascunho visoespacial, que basicamente trabalha todas as partes que são em relação à sua visão em relação àquilo que está acontecendo. Só que alguns elementos são muito ricos em elementos visoespaciais. Outras situações são muito ricas em elementos semânticos. Só que a verdade é que quando você tem tanto o elemento semântico, que é a tua explicação, a tua parte auditiva muito rica, e também a tua elemento visoespacial muito rico, quando essas duas coisas acontecem, ela tem um maior nível de associação. E com isso você tem o processo que a gente vai dar o nome de codificação dupla. Trazendo em palavras mais simples, a verdade é que quando você escuta e vê ao mesmo tempo, é quando você consegue enxergar as coisas da melhor forma possível, e assim você vai lembrar mais fácil. É, por exemplo, quando você está tendo uma aula de biologia e na sua aula de biologia você vê o desenho. Por exemplo, você está tendo aula de célula e você vê o desenho da célula. Ou então, quando você está estudando sobre demografia no Brasil e você vê o gráfico demográfico do Brasil. Basicamente, você ver gráficos, ver imagens, você conseguir visualizar aquela situação facilita muito para que você retenha aquele conhecimento mais fácil. Então, a minha primeira dica que eu tenho para implementar para você é o seguinte: tente sempre trabalhar dois eixos em relação a toda a aquisição de conteúdo. Sempre tenta pensar o seguinte: qual é a informação semântica, textual, auditiva que você tem em relação àquela situação, e tenta visualizar aquela situação propriamente. E se tiver muita dificuldade de visualizar aquela expressão, tenta fazer associações visuais, e com isso você guarde mais fácil na memória, não esqueça tão fácil, e com isso você lembre melhor. O segundo conceito é um conceito que a gente vai dar o nome de revisão espaçada. Esse conceito de revisão espaçada, ele é para ir contra um dos conceitos culturais mais disseminados no Brasil, que é o estudo intensivo. E a verdade é que, como a gente tem como nosso laboratório de estudo, basicamente, o momento que a gente viveu nas nossas escolas, eu acho que quase todas as pessoas acabaram passando exatamente pela mesma situação. Você ia ter uma prova, você sabia quando que seria aquela prova. E porque você sabia quando seria aquela prova, o que você fazia era, antes da prova chegar, você fazia um estudo intensivo sobre a matéria que você queria aprender. E com isso você virava para todo mundo e ficava gritando para todas as pessoas: caraca, eu estudei muito, caraca, eu estudei muito. E aí você chegava na prova, algumas pessoas iam bem, outras não iam tão bem. Eu já escutei diversas pessoas falando: caraca, mas Naka, eu estudei muito, mas foi muito mesmo. Eu estudei mais de 20, 30 horas daquela determinada matéria. Como é possível que eu possa ter ido mal? E a grande verdade é que esse estudo intensivo, ele não é exatamente a situação mais vantajosa para os nossos cérebros. O que a gente acabou percebendo, e isso está muito determinado dentro do estudo de ciências cognitivas, é que o estudo espaçado e essa prática ativa de você resgatar as informações de forma espaçada, ou seja, dando tempo em tempo, é a forma mais vantajosa para que a gente consiga não só fazer com que a informação seja esquecida mais lentamente, mas com que você retenha e consolide mais fácil as informações no seu cérebro. Quando a gente fala sobre o ciclo de aprendizagem, esse nosso ciclo de aprendizagem passa por um primeiro momento que a gente vai dar o nome de aquisição, e esse momento chamado de aquisição, ele vai se ligar a uma determinada etapa chamada de codificação. A aquisição, ela está mais vinculada ao conceito
conceito da atenção, de você receber essa informação nova que está chegando até ti. Mas a codificação, ele é o processo do entendimento, é o processo da organização, é o processo da simplificação que você faz dentro do seu cérebro para você conseguir associar as informações e conseguir compreender o que aquela informação está trazendo para ti e como que ela se complementa dentro dos conhecimentos prévios que você já tem dentro do seu cérebro. Essa codificação, quando muito bem feita, ela vai levar a uma etapa que a gente chama de consolidação. E a consolidação é o momento onde você transforma as memórias de curto prazo que tem dentro do seu cérebro em memórias de longo prazo. Essas memórias de longo prazo que elas vão durar horas, dias, meses, talvez anos, talvez para sempre. E essa memória de longo prazo, ela vai estar lá, pronta para ser acessada novamente. E o que o seu cérebro espera é que você acesse novamente ela, porque se você não acessar novamente ela, o que vai acabar acontecendo é que ele vai perceber que aquilo é inútil para ti. E porque é inútil, ele vai acabar fazendo com que você esqueça aquela informação, porque lembra, o seu cérebro, ele quer saber aquilo que você usa, ele não quer lembrar das coisas. A partir do momento, então, que você faz essa etapa da consolidação, ele espera por uma evocação daquela informação. E quando a gente fala sobre evocação da informação, significa que você está usando essa informação novamente. E aí, usando essa informação novamente, você codifica novamente essa informação. E codificando novamente essa informação, você consolida de novo, fazendo com que esse processo entre num ciclo. E quando você consegue fazer com que esse processo entre num ciclo, a sua memória ela fica o mais forte possível. O que acontece é que, por mais que a gente saiba que o processo da consolidação, que é o processo onde você transforma as memórias de curto prazo em memórias de longo prazo, elas podem acontecer em diversos momentos diferentes, existe um momento principal durante o dia que a gente consolida mais forte essas informações. E esse momento é durante o nosso sono, ou seja, é quando a gente dorme, o momento mais rico de consolidações que a gente tem no dia. É o momento onde a gente mais consegue fazer a transformação. Essa etapa da consolidação, ela é extremamente importante para transformar em memórias de longo prazo. E aí pensa comigo, você acha que você vai consolidar mais se você tiver uma noite de sono, ou se você tiver, por exemplo, 5, 6, 7 noites de sono? O que acontece é que quanto mais noites de sono você tiver com acesso àquela informação, mais forte vai ficar aquela memória. E naturalmente, mais difícil vai ser de esquecer aquela situação. Não estude tudo de uma vez. Estude aos poucos. Você vai perceber nitidamente o tanto que você vai melhorar muito e muito rápido. E se você chegou até aqui e tá fazendo muito sentido esse vídeo, compartilhe e manda para as pessoas que você acha que esse vídeo vai fazer diferença. Está entre as 1% de pessoas que estuda melhor. É uma coisa que faz muita diferença para você. Te juro, fica até o final do vídeo que a última coisa que você vai implementar, você não vai acreditar, ela é a melhor de todas para você conseguir aprender muito bem e melhor. A terceira coisa, você que já acompanha meu canal há um certo tempo, você percebe que todas as vezes eu falo sobre isso, mas eu preciso falar mais uma vez. A terceira coisa que você precisa implementar é a prática de lembrar. A prática de lembrar, ela é basicamente o fato de que você não vai fazer com que você receba as informações de fora para dentro. É mais sobre de dentro para fora. O que você precisa entender é que a tua informação, ela vai estar bem sedimentada e solidificada dentro do seu cérebro e com isso você vai resgatar isso com muito mais facilidade a partir do momento que você te der utilidade para ela. E dar utilidade para ela significa você usar para resolver problemas. Uma das grandes coisas que você pode fazer para utilizar a prática de lembrar bem feita é utilizar um conceito que a gente vai dar o nome de efeito teste. O efeito teste é literalmente se testar em relação a um determinado conhecimento. É você pegar questões de um determinado assunto que você quer saber e você tentar puxar, de preferência, sem qualquer forma de você acessar aquela informação, sem uma cola. Você tentar descobrir e responder como que resolve aquele problema. Você tentar puxar tudo que você sabe sobre aquela determinada informação para que você consiga resolver aquele determinado problema. Quanto mais difícil for esse processo, melhor vai ser para o seu cérebro. Mais você vai conseguir fortalecer essas informações e fazer com que você consiga resolver os problemas que você deseja. Essa aquisição, ela precisa ser testada, ela precisa ser relembrada de forma autônoma para você se transformar numa pessoa que vai aprender muito melhor. E a última coisa que você precisa realmente fazer para melhorar muito a qualidade e se transformar numa pessoa que vai se dar muito melhor que 99% dos brasileiros é ter uma rotina boa de sono. A etapa mais importante da tua aprendizagem enquanto você dorme. O teu estudo é uma sinalização da tua aprendizagem. A aprendizagem realmente ela acontece enquanto você dorme. O que acontece é que quando você dorme, você não só consolida aquilo que você estudou no dia anterior, mas você facilita muito para que o comportamento de estudar ele se torne algo mais provável no dia seguinte. Quando você dorme bem, quando você dorme na hora certa e você acorda na hora certa, o que vai acontecer é que você vai acabar se tornando mais motivado para você fazer aquelas coisas que são mais difíceis para ti. E uma delas é exatamente você estudar. O sono, ele tem uma tripla
tripla função para a tua aprendizagem. A primeira coisa é que ela consolida as informações que você estudou. A segunda é que ela te restaura, ela te traz a energia que você precisa para que no outro dia você esteja com todo o gás para você conseguir estudar. E a terceira coisa, quem dorme melhor se regula melhor emocionalmente. E a regulação emocional, ela é extremamente importante. Quando você está extremamente ansioso, atrapalha a sua aprendizagem. Quando você está com muito medo, ela atrapalha a sua aprendizagem. Quando você está passando por momentos muito difíceis, vivendo muitas emoções negativas, uma atrás da outra, quando você está com raiva, isso atrapalha a sua aprendizagem. Emoções negativas, elas podem ser um fator deturpante de você aprender. Só que em compensação, quando você dorme, você consegue avaliar melhor essas emoções, você consegue viver melhor com essas emoções, ressignificar melhor essas emoções e com isso aprender muito melhor. Acredite, ter uma boa noite de sono faz toda a diferença para aprender melhor. E com isso, você vai conseguir fazer com que o seu estudo seja o mais otimizado possível. Se você fizer essas 4 coisas, você vai estudar e ninguém mais te segura. Estudar vai ser muito mais fácil, de uma forma que você nunca imaginou. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem.